Você é nerd? Eu sou nerd, você, Vitor? Sou nerd. E você? Assista o nosso vídeo e descubra se você é nerd ou não. Fala pessoal, meu nome é Marcos. E meu nome é Victor. E bem-vindo ao nosso canal N1 N2. Muito bem. Bom, falando de nerd, primeiro a gente tem que saber qual é a definição de nerd. Você sabe qual é a definição de nerd? Não sei. Então, nerd não tem uma definição exata. Mas eu olhei vários dicionários e vários sites. E a melhor definição para nerd é aquela pessoa intelectual que gosta de fazer uma coisa, que dedica o seu tempo a uma coisa que ele gosta. E é uma verdade. Sim, verdade. E vamos falar um pouco sobre os nerds do passado. Sim, e os nerds do presente. Então, lá para os anos 70, anos 80... 70 ou anos ser nerd, 90. Não, nos anos 90 também. Ser nerd era uma coisa complicada. Principalmente quando era lá para os anos 70, que os nerds eram pessoas que eram muito envolvidas com matemática, física, eles se dedicavam muito ao estudo e não se enturmavam muito. Então você via muito aquelas pessoas que eram muito focadas em estudar e ficava ali estudando, não se portava com moda, não se portava do jeito... O importante não se portava do jeito que andava, o importante para eles era o conhecimento. E com a evolução, né, lá para os anos 80, no final dos anos 70 para o início dos anos 80, foi criado os personal computers, né? Sim. E um dos exemplos que vocês estão vendo aí na foto é o Bill Gates, né? Houveram muitos outros nerds dessa época. Sim. Que eram focados em computador. Sim. Também tinha que estudava, mas a maioria era que usava o computador. E nessa época o computador ele não era igual hoje Ele era meio que um computadorzinho. A tela dele era menor do que de hoje em dia. E não tinha interface gráfica. Era uma tela preta ou verde com as linhas de comando. Então era tudo código. E também, antigamente, a maioria dos computadores antigos era bege. Sim, eram beges. Os primeiros eram bege. Depois os computadores ganharam a interface gráfica, né? A ideia que o Steve Jobs pegou da Xerox. Os computadores começaram a se tornar mais acessíveis e também se tornaram mais populares, porque as pessoas poderiam ter um computador em casa. E também eles estão utilizando mais hoje em dia, eles utilizam bastante. Mas estamos falando do passado. Sim. Aí o que aconteceu? Os nerds também eram aquelas pessoas que, além de estudar, gostavam de computadores. Mas também eram aquelas pessoas reclusas que mexiam no computador e viviam ali naquele mundinho deles. E ninguém gostava de ser chamado de nerd. Com a evolução, depois veio a época dos quadrinhos, né? DC, Marvel, e as pessoas que se dedicavam a esse mundo, nesse universo, também eram nerds. Porque as pessoas que gostavam de quadrinhos também eram vistos como nerds. Sim. E também sofriam um certo preconceito. E ninguém gostava desse título de nerd. Conforme as coisas veio evoluindo, entrou os mangás, né? Já existiam livros nerds, né? Livros que hoje são considerados nerds, né? Porque eram só livros que nem O Senhor dos Anéis, filmes. Crônicas de Nárnia, não. Depois viraram os filmes. Aí, com a evolução, veio a era do videogame. Sim, é a parte que eu mais gosto. Foi a era do videogame foi que mais popularizou os nerds, né? Sim.
porque as crianças começaram a ter contato com os jogos e ali nasceu um nicho novo de nerd, que eram os gamers, né? Que eram as crianças que jogavam e se divertiam muito e evoluíram conforme o tempo. Conforme o tempo e os jogos e os videogames foram evoluindo. E também, na época dos anos 90, saiu os mangás. E junto com os mangás veio a outra categoria de nerd, que são os otakus. Sabe o que é otaku? Eu já vi um canal chamado Otaku, mas eu não sei o que é otaku. Otaku é aquele nerd que gosta de cultura oriental, né? Não só japonesa, mas é mais utilizado na japonesa, é aquele que gosta de animes, que gosta de mangás. Eu sou um desses. Eu também. E agora tem a nova vertente, que é os cosplayers. Você viu algum cosplayer? Eu acho que o cosplayer é jogo multiplayer. Não. Cosplayers são aquelas pessoas que se vestem de personagens de filmes, jogos, verdade. animes. Então, hoje em dia é muito comum você ir em eventos que tem cosplayers, ou então até eventos que não seja voltado para esse tipo de público, que tenha cosplayers. Os cosplayers estão ali em eventos, sei lá, de lançamento de alguma coisa tecnológica que envolva um jogo, tá a pessoa lá de cosplayer desse jogo, ou então de eventos mesmo de animes ou eventos de filmes, que nem é muito comum as pessoas lá com cosplayer de Homem de Ferro, com cosplayer de Thor, com cosplayer de Capitão América, do Homem-Aranha. Aqui no Brasil a cultura nerd começou assim mais lá para os anos 80, né? 90. Anos 80 e 90 começou a pegar força, mas era nos anos 80, assim, que eu me lembre, começou primeiro com os quadrinhos, né? Eu mesmo comecei a me definir como nerd lendo quadrinhos. Então eu lia Homem-Aranha, X-Men, Capitão América, Homem de Ferro, Batman, o Superman, Superboy. Então tinha os X-Men, tinha o Capitão América e o Hulk, sim, o Wolverine. Então eu lembro que eu era pequeno, eu lia muito. Lógico que eu comecei lendo Turma da Mônica, né? E depois comecei lendo o meu padrinho, pegou me trouxe as revistas do Homem-Aranha, e ali eu comecei a minha coleção. Quando eu ia para a escola, eu comecei conhecendo outros amigos que eu tenho amizade até hoje, e a gente lia muito. Aí o que a gente fazia, para não ter problema, para a gente poder, como era muito caro, então para a gente cobrir a leitura, então um colecionava Batman, o outro colecionava X-Men, outro colecionava Homem-Aranha, outro colecionava Hulk, e todos nós nos mantínhamos atualizados, porque cada um colecionava uma coisa, então a gente ficava um emprestando pro outro, para saber o que estava acontecendo. Aí depois, quando entrou os jogos, a gente também se envolveu nesse mundo, né? Que é um mundo que a gente... Sim. A gente não saiu dos quadrinhos, mas a gente ficou entre quadrinhos e jogos. Jogos, sim. E o primeiro videogame que eu tive foi um Atari. Vocês estão vendo algumas fotos dos jogos do Atari, e hoje em dia é uma coisa muito feia. Para quem, o Victor, por exemplo, vê, fala, nossa, que é isso, né? Que foto é essa? Isso não é jogo coisa nenhuma. Então, porque na época, para nós, era uma coisa maravilhosa, né? Nossa, eu vi o Pitfall, falei, nossa, o cara na floresta, lá os jacarés. E hoje a gente olha e fala, nossa... A gente sente aquela nostalgia porque era legal jogar, né? Eram muito difíceis os jogos, mas, graficamente falando, era triste, né? O som era triste, a imagem era triste, mas a diversão que trazia pra gente naquela época era muito bom. E conforme os jogos iam evoluindo, a experiência também ia melhorando, né? Ia melhorando. E
também ver alguns filmes nerds, tipo o Batman, do Tim Burton, Superman, do Christopher Reeve, que é dos anos 70. Kirby. Que Kirby? Aquele bichinho rosa. Não, tem filme dele? Tem? Não, tem no Japão. Bom, aí seguindo os jogos, teve a evolução dos videogames que foram melhorando os gráficos. E nós cada vez mais atribuindo pessoas ao nosso círculo de amizade, né? Aos nossos amigos nerds. Sim. Mas não foram só os quadrinhos e jogos que reuniam mais pessoas, né? Livros também. Eu lembro que tinha uns livros de RPG, que eram livros que você ia lendo e chegava numa página que você tinha que tomar uma decisão. E se você quisesse tomar uma atitude, você seguia para uma página, ou se você quisesse seguir outra, você ia para outra página até chegar no final do livro. Existia livro que tinha o mesmo final, porque as histórias se ligavam, e tinha livros que tinham finais diferentes. Mas isso foi uma coisa bem básica antes da introdução do RPG. Sim. O RPG foi uma coisa assim que a gente já estava mais adolescente, a gente jogava em grupos, né? A gente fez mais amizade ainda com pessoas que a gente não conhecia. E tinham vários tipos de RPG, 3D&D, Adventure of Dungeons & Dragons, o GURP Cyberpunk, Vampiros a Máscara, Lobisomem Apocalipse, eu jogava tudo. E, além dos livros e do RPG, nos anos 90, começou a chegar, acho que já tinha, não, foi nos anos 90 mesmo, começou a chegar os mangás. Sim. Os mangás, para mim, foi uma coisa muito importante, porque nós não tínhamos muito contato com a cultura oriental do Japão, né? Sim. Então, o que vinha pra gente, por exemplo, nós sabíamos que era o Dragon Ball por causa dos jogos, sim. mas não passava Dragon Ball. Sim, não passava. Não. O máximo que passava é o quê? Confuso. O Fly, né? Que é o Dragon Quest no SBT. Fly. E uma coisa ou outra que a gente já tinha visto. Ai, eu esqueci. E uma coisa que eu, particularmente, gosto nos mangás, né, tirando alguns que no caso o One Piece, né? One Piece eu já não posso pôr nesse meio. Porque o One Piece já tá bem avançado comparado de hoje e então, antigamente. os mangás, uma coisa que eu gosto, por exemplo, nos quadrinhos, Homem-Aranha. A gente lia o Homem-Aranha seguia um padrão, de repente tinha um reboot, a história voltava. Voltou o Homem-Aranha, agora ele já não é mais fotógrafo, agora ele manja de informática, depois tem outro reboot. E isso cansa. Sim, porque você está seguindo uma história, quando você está seguindo aquele ponto, de repente ela rebuta e você fala, e agora, o que está acontecendo? Isso é muito comum nos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, isso cansa. E foi uma coisa que eu não vi nos mangás. Porque no mangá você lê ele, começo, meio e fim. Tirando o One Piece, que tá hoje, né? Mas o One Piece vai acabar. O One Piece vai acabar. A gente tem muitos mangás que foram muito grandes, né? Naruto foi um exemplo, mas o Naruto acabou. Também Boruto, mas o Naruto acabou. E o One Piece tá aí até hoje. Bom, aí os mangás, os primeiros que chegaram no Brasil foi o Video Girls Ai, Rurouni Kenshin, né? Samurai X, Love Hina. E foi aquela, né? Tinha um começo, meio e fim. Sim. Né? E chegou One Piece também. E nós, poxa, nossa, que legal, né? Porque não eram muitos capítulos, né? Era fácil de colecionar. Sim. E já começa meio e fim. Sim. O ruim é que era preto e branco, e nós não estávamos acostumados com isso. Né? Preto e branco. Tinha tirinha no jornal, mas Turma da Mônica era colorido. Os HQs da Marvel, da DC eram coloridos, né? E os mangás vieram preto e branco, mas logo a gente se acostumou. E até hoje eles estão aí fazendo muito sucesso, né? Sim, bastante sucesso. Hoje em dia um mangá / anime que está fazendo muito sucesso. Sim. É o Demon Slayer,
começou a chegada dos animes. Cara, eu lembro que a gente achei anime na nossa infância. O mais famoso foi o Cavaleiros do Zodíaco. Sim, eu ia falar desse. E antes dos animes, né, isso é pro pessoal mais da antiga, existia os Tokusatsu. O que é Tokusatsu? Eu não sei. Power Ranger, lembra? Mano, como eu não imaginei isso? Só que é uma pegada mais antiga, né? Claro. O Power Rangers é mais novo. Então, os Tokusatsu, que nem vocês estão vendo aí, tipo uma história de super-herói, né? A pessoa vestida lá de monstro, a outra vestida de super-herói. E no Brasil eu lembro que o SBT tinha um Lion Man. Iron Man? Não, Lion Man. É o Homem-Leão. Ah, tá. Mas a Manchete era maravilhoso. Thundercats? Não, Thundercats é outra coisa. Ah. Mas a Manchete era maravilhosa. A Manchete tinha muito Tokusatsu. Então a gente assistia na Manchete. Jaspion, Changeman, Flashman, Machine Man, Go 5, Giban. E era uma febre Tokusatsu. Todo mundo queria assistir, né? Caramba. Todo mundo queria ser o super-herói. Tinha o circo do Jaspion, tinha o circo do Changeman, o circo do Slashman. Eu cheguei no circo do Slashman. Sério? Sim, eles davam até uma máscara pra quem ia lá assistir. Eu ganhei a máscara do Blue. Aí depois dos Tokusatsu vieram os animes, né? Sim, animes. Na Manchete também teve 2 animes que fez muito sucesso, né? O Cavaleiro do Zodíaco foi um e o outro foi o Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho. Lembra do Yu Yu Hakusho? Sim. O Victor já coloquei o Victor pra assistir a saga dos Cavaleiros do Zodíaco e o Yu Yu Hakusho. Né? O Victor tá se atualizando, né, Vic? Yu Yu Hakusho, eu lembro que... eu esqueci o nome daquele poder. Que tinha um cara que ele só podia usar uma vez. O Legan. Sim. É o Yusuke. E daí depois na saga do Torneio do Inferno ele já pode usar mais de uma vez. Sim. Bom, aí conforme os animes foram evoluindo e os games foram evoluindo, chegamos aí do ano de 2000. Pra cá, né, tudo evoluiu. Os filmes evoluíram, as séries evoluíram, os jogos evoluíram, os mangás evoluíram, os animes evoluíram. E os games evoluíram. E agora existem outros países que estão investindo em mangá também, né? Agora todos os mangás feitos por outros países chamam de manhwa. Existem uns muito bons que a gente vai indicar no nosso canal. A gente vai fazer vídeos dedicados para eles, vou fazer listas dedicadas não só para manhwa, quanto para animes, mangás, jogos, filmes e séries. É lógico que existem vários manhwas e os que mais faz sucesso é o Solo Leveling e outros que a gente vai falar na lista, né, Vitor? Sim. Bom, então, em resumo, nós nerds é a junção de todos os tipos de gosto, Sim. né, Vitor? Sim. Lógico que a pessoa não tem que gostar de tudo. Eu conheço pessoas que adoram games e não gostam, são os gamers, né, e não gostam de mangá, não gostam de anime, não são otakus. Conheço otakus que não gostam de jogos, que é bem difícil, mas tem. Né? Conheço pessoas que gostam de quadrinho e não gostam de mangás ou animes. E ninguém play, né? Peraí, fala errado. E sim, na minha opinião, nerd é muito uma coisa... Comum você achar. É comum, mas pra mim é uma coisa muito pessoal e muito sentimental. Porque tudo envolve sentimentos. Sim. Por exemplo, quando você está jogando um jogo, você está ali naquela emoção, vivendo aquele mundo, aquela fantasia que você está jogando, seja terror, aventura, sei lá, qualquer tipo de jogo, ou um mangá que você está ali lendo a história, vendo o que está acontecendo, um quadrinho, ou uma série. E tá mal emocionado, que está quase terminando. Então tudo envolve sentimentos. Então quando a pessoa está ali
sente aquele prazer em estar fazendo aquilo, que gosta de fazer aquilo, Sim. ela no fundo é um nerd e não sabe. Sim. Né? Então, e agora? Você pode responder se você é nerd ou não? Eu sou nerd, e você, Vitor? Eu sou nerd. Bom, Vitor, muito bem. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais. Tá aqui embaixo, N1 e N2. Tem aqui a minha rede pessoal, ali a rede pessoal do Vitor. E muito obrigado. Falem se vocês são nerd aqui nos comentários. Não se esqueça de comentar os nossos vídeos. Se quiserem também dar dicas de próximos vídeos, nós faremos. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. E muito obrigado. Tchau, pessoal.